separar e dar separados. O arroz, uma colheradinha de arroz, comer só o arroz, depois uma colheradinha de feijão, comer só o feijão. Para ele sentir o gosto individual, para depois você dar lá, né, misturadinho e ele poder aceitar melhor. Essa também é uma das práticas que a gente costuma usar. Quando devemos inserir frutas ácidas na alimentação dos berçários? As frutas ácidas também a partir do 6º mês, não tem nenhuma restrição em relação à fruta ácida ou não para a criança. O abacaxi, por exemplo, é uma fruta que ela costuma dar afta, então a gente pede para que demore um pouco mais a ingerir, mas as demais podem dar, até porque a laranja, por exemplo, é uma fruta cítrica ácida e a gente já dá em forma de suco, então a criança ela já tem conhecimento do que é a fruta ácida. As crianças costumam rejeitar as frutas ácidas porque o paladar dela e todo ser humano, ele já é adepto ao doce. O leite materno é o primeiro contato de alimento da criança com algum alimento, é doce. Geralmente a mãe vai dar mamadeira, ela coloca açúcar, fica doce. Então já é da própria criança preferir alimentos mais doces. Por isso que tem resistência com os mais ácidos, porque como eles são mais azedinhos, ele tem que desenvolver um outro lado do paladar dele. Sair do doce e desenvolver o paladar mais azedinho. Por isso que há resistência, mas não há nada que faça mal ou que possa prejudicar. Tá? Crianças com dificuldade de mastigação, devemos amassar os alimentos sólidos? Depende de como você entende essa dificuldade. Às vezes, no caso dele, que é a preguiça de mastigação, a gente não pode mais amassar. A orientação é ir dando devagarzinho, aos poucos, para que desenvolva mesmo essa preguiça que a criança tem de mastigar os alimentos. Agora, se você percebe que realmente é uma criança que tem dificuldade em mastigar, no caso desse que não abre a boca para nada, aí sim a gente orienta que vá amassando, mas que não seja aquele amassado de liquidificador, e nem liquidificador não pode mais usar, mas que seja um pouco mais molhadinho, que tenha um pouco mais de caldinho, para que a criança sinta um pouco mais pastoso e possa comer melhor, tá? Mas no geral não pode mesmo amassar. Cris, deixa eu só voltar na questão anterior da fruta ácida. Nós tivemos aqui alguns episódios, eu nunca tinha visto, me assustei muito quando eu vi criança que a língua sangrou por conta do abacaxi. Aí eu pensei, meu Deus, o que a gente faz? A gente suspende abacaxi, pede ajuda para a secretaria, porque eu não sabia como proceder. E sangrou muito. Isso é normal? Mas só de um pedacinho, só o que ele comeu? Me ajuda aí as meninas. O Bernardo ficou na língua chupando. Ficou raspando. Aí quando ele tirou o abacaxi, eu me assustei, o abacaxi estava cheio de sangue. O Heitor não, o Heitor chegou até a escorrer, comendo, um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. Aí agora ele não quer mais comer, porque acho que aquele dia foi o... Aí eu não sei se ele fazia antes isso. E qual que é A nossa tem língua geográfica, Cris. Uma nossa que sangrou, ela tem a língua geográfica. Entendi. Tem algumas crianças que, como eu falei, a mesma questão da dificuldade da mastigação. Alguns alimentos a gente também precisa evitar. No caso desses que sangrou, ele ficou chupando muito, então deve ter raspado bastante a língua, como ele é ácido, né, e aí foi desgastando a parte da língua, a parte de cima de proteção da língua dele. No caso desse outro que comeu 1, 2, 3 pedacinhos, dependendo da quantidade também que ele ingeriu, isso também vai, porque a criança geralmente ela fica com ele na boca, né? E aí vai jogando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Do lado aqui da nossa bochecha por dentro é muito sensível, é uma pelezinha bem fininha. E aí faz com que também se desgaste e ocasione um sangramento. Mas, de regra geral, não é proibido. O que a gente precisa realmente falar, nesse caso, a gente suspende, né, o abacaxi e deixa para dar um pouco mais depois. Qual que era a idade dele? 2 anos, né? Não fez Infantil 2. É 2 anos. E aí você, por exemplo, dá o melão primeiro, que ele é ácido, mas ele não é tão ácido quanto o abacaxi, até chegar no abacaxi novamente. Então, mas não quer dizer, vamos tirar e não vamos dar mais. A gente pode depois também retomar com ele, dar ele de novo para a criança. Crianças com
já falei do amassamento solar. Quando devemos fazer a transição dos corpos? A partir do momento que a criança vem para a creche, o sexto, sétimo mês, a gente até já pode fazer a transição dos corpos, mas geralmente é do berçário para o infantil, né? Quando completa os 12 meses para 1 ano. Mas se fizer antes também, não está errado. Mas de regra, na escola, como a gente trabalha coletivo e nem todas as crianças têm o mesmo tempo de evolução, a partir de 1 ano aí você já vai fazendo essa transição, tirando da mamadeira e introduzindo os copos de peito mesmo. Então, o meu neto nasceu quinta-feira. Eu assombrei, elas dando o complemento no copo. Eu falei, por que não dá machuquinho lá? Não, eles estão dando no copo, eles não usam chuca. Copo, eu falei, pô, o menino tem quantas horas de nascido e já está tomando copo? Existem muitos estudos, né? Na verdade, a ciência ela é renovada sempre. Então, essa questão das frutas ácidas não dá para criança, isso já foi revista, por isso que eu falo, não é proibido, pode ser dada. A questão da chupeta ou de borrachas, que nem bico de mamadeira também. Então, existe já grupos de enfermeiros e cuidadores ali, principalmente neonatal, que já faz a inserção com colherzinha ou com copo de coisa com a criança, até para que facilite essa questão da abertura da boca e toda a parte física mesmo da criança. Quando a criança tem sensibilidade à fruta ácida, pode ser trocada a fruta por outra não ácida? Depende do grau da sensibilidade. Nem no caso desse, sim, porque chegou a sangrar. Mas a gente não vai tirar. Em algum outro momento, a gente retoma a oferta novamente. Mas depende do grau da sensibilidade. Existe, como eu falei para vocês, como o paladar está se acostumando, de primeiro momento vai ter um pouco de resistência. Porque o paladar mais doce vai ter que se adaptar ao mais azedo. Mas, de regra, não é proibido dar, não. Pode sim dar. E nesses casos que tem essa sensibilidade muito elevada, a gente pode sim trocar por alguma outra fruta no momento ali e depois, mais para frente, trabalhando isso com a criança, fazer a retomada da oferta. A gente precisa fazer a solicitação para vocês, informando, pedindo autorização para essa troca, ou a gente pode fazer aqui quando é um caso 2 desse de sangramento de língua? Pode fazer até no aqui mesmo, desde Tá. que ainda tenha alguma outra fruta para substituir. Tá. Em caso, se não tiver, aí sim você precisa informar para poder a gente incluir uma fruta semanal para esses casos. Pode inserir na alimentação carne de porco com idade menor de 1 ano? Pode. Como eu falei, os estudos, a ciência, ela vem sendo renovada aí a todo momento. Então, todos os alimentos que são considerados alergênicos, que nem o ovo, as castanhas, a carne de porco e outros alimentos que são considerados alergênicos, já se é permitida a introdução, enquanto mais cedo, melhor, para que o próprio organismo da criança desenvolva a parte de defesa. Então, pode sim ser todos os alimentos alergênicos, nem o ovo, eu não oferto a gema, é só a clara. Não, pode ofertar o ovo inteiro para a criança a partir do 6º mês. Para que o próprio organismo da criança vá estimulando as células de defesa dele. E aí é muito mais fácil você diagnosticar um caso alergênico, porque a criança, enquanto mais novo, mais cuidado vai ter de se tratar esse diagnóstico e de identificar também. Porque às vezes você não dá esse próprio, vai dar, sei lá, a criança tem 3 anos, só vai comer um alimento que é alergênico com 3 anos. Nem no caso do amendoim, castanha, essas coisas. Aí a criança nunca teve contato. Então o organismo dela não vai ter como defender esse tipo de alimento que tem essa probabilidade de alergia. Então ela vai ter alguma reação. Então, para que isso não aconteça, então para que estimule as células de defesa do organismo, os alimentos alergênicos devem sim ser ofertados à criança gradativamente, aos poucos. Geralmente a gente começa com a metade de um ovo, uma banda, depois a gente vai evoluindo o ovo inteiro e assim a gente vai trabalhando caso a caso. Mas enquanto mais cedo ofertar, melhor para a defesa do organismo e para um diagnóstico se for o caso mesmo de alergia. Tá? A quantidade que o bebê come,
às vezes é muito pouco, é o suficiente? O intestino da criança é do tamanho da mão dele fechada. Então, a mão da criança é menor que a minha. Pede para ele fechar a mão e imagina quanto que cabe dentro da mãozinha dele fechada. Então, o pouco que ele comer, já assim vai ser o suficiente. O nosso intestino é do tamanho da mão fechada. Então, já é o suficiente. Não precisa se preocupar que a criança não comeu muito. A criança comeu pouco. Tá? Então, é o suficiente sim. Como estimular o bebê a aceitar água? É sempre oferecer. Ainda na questão anterior, é fato que eu já ouvi, né, pelo que se você começa a oferecer muita comida para a criança, na fase que ela está em desenvolvimento, principalmente até os 3 anos, começa a desgastar o estômago e aí essa criança tem tendência a ser obesa. Isso procede? Na verdade, assim, isso é mais uma parte líquida, por isso que a gente não ingere o líquido com o alimento. Porque o líquido com o alimento dilata o estômago e isso é um dos índices que faz com que cresça a obesidade infantil. Mas a oferta do alimento em grande quantidade para a criança prejudica muito mais o cérebro, porque ele vai sempre entender que precisa de muito, muito, muito mais. E aí ele não vai ter a chavinha lá de saciado. E aí, quanto mais ele comer mal, eu quero, porque fala que eu tenho que comer muito, tem que comer muito. E aí já sai da parte nutricional para a parte comportamental. Quanto mais ele comer, mais ele vai querer. O cérebro dele não vai entender aquele momento de saciedade dele. Então é o suficiente. Nunca exagerar. Ele fala que a criança que come bem, a criança que come muito. Não, criança que come bem, a criança que come. Ponto. Não precisa comer muito para a criança comer bem. A intolerância que como estimular o bebê a aceitar a água? Oferecer várias vezes, em vários momentos, nunca com a refeição, junto com a refeição, ou antes ou depois, nos intervalos. A gente costuma dizer que a gente só bebe água quando está com sede. Não, a gente tem que beber água antes de sentir a sede. Porque quando a gente está com sede, é porque o nosso rim já está desidratado. Então, estimular mesmo a criança. Se possível, em algumas creches até deixam uma jarrinha com uns copinhos de água na sala, para ir oferecendo em alguns momentos. Isso é muito importante. A intolerância que alguns bebês demonstram no primeiro ano de vida a determinado alimento, esse aparece com o passar dos anos ou não? Sim. Tanto desaparece como surge. Às vezes, algum alimento que ele não quer agora, ele vai querer depois, ou algum alimento que ele come agora, ele não vai comer mais tarde. Tanto entra como sai. É uma constante mudança, do mesmo jeito que a gente. Às vezes, por exemplo, eu comi muita, lá na minha região chama angu, que vocês chamam polenta. Hoje eu como adulto, eu já não gosto, mas antes, quando eu era criança, eu comia muito. Então, o nosso organismo também vai se adaptando a essas formas de evidenciar o nosso paladar. Então, conforme a gente vai amadurecendo, o nosso paladar também vai amadurecendo junto. A variedade de alimentos, mas ela não quer também tomar bom. Exatamente. Quais vitaminas que mais estimulam o crescimento do bebê? As vitaminas são os alimentos, né? Frutas, verduras, legumes. Vitaminas, quando a gente fala vitaminas, já vem entender polivitamínicos, os medicamentos. Mas vitaminas são os presentes nos alimentos, frutas, verduras e legumes. O prato, quanto mais colorido, mais uma disponibilidade de nutrientes vai ser absorvido pelo organismo. Não é mito, é verdade, é isso mesmo. O prato, quanto mais colorido, mais o seu organismo absorve nutrientes. É comum a criança cuspir a carne, só mastigar e não engolir? Essa é a questão da preguiça mesmo da mastigação. Vou falar por mim. O meu enteado mora comigo. Eu não tenho filho, mas eu tenho enteado que mora comigo. A carne, bife, ele não comia. Mas se eu cortasse em pedacinhos, ele comia. Então, é mesmo a preguiça da mastigação. Carne moída, ele comia. Já frango e filé, ele não comia, a gente desfiava. Então, é realmente a preguiça. E isso você vai trabalhando mesmo aos poucos. A criança comeu, não engoliu, só que cuspiu. Aí você pergunta, por que você cuspiu? Está tão gostoso? A gente não pode cuspir a comida de forma carinhosa e afetosa assim, com a criança.
para que ele entenda que não precisa só deixar na boca, a gente também precisa engolir até para que o nosso organismo possa absorver os nutrientes. O nosso organismo já começa a absorver os nutrientes nesse processo. Mesmo que ele cuspa, mas algum nutriente o nosso organismo já começa, porque a nossa digestão começa exatamente quando a gente começa a mastigar o alimento. Então fiquem tranquilos com relação aos nutrientes. Isso é mais uma questão mesmo de formar a educação alimentar da criança do que o organismo dela vai absorver. Né? Quando inserir o leite de caixinha para a criança? Geralmente, como eu falei no início, a gente não pode se proibir o aleitamento materno, a orientação é sempre o aleitamento materno. Em caso de impossibilidade do aleitamento materno, é a fórmula específica para a idade. De 0 a 6 meses tem um tipo de fórmula, de 6 a 12 meses tem outro tipo de fórmula. Completou os 12 meses, a gente já pode sim fazer a transição para o leite integral. E aí fica a critério da família. Na escola, a gente sugere, a gente tem na escola, o leite integral em pó que é reconstituído. Ele não tem uma carga calórica como, por exemplo, o HT de caixinha. É menor. Mas se a família em casa dá o HT, é o que ela pode comprar, não tem problema nenhum. Tá? O que vai depender mesmo é do acompanhamento da criança, do pediatra, se tem alguma determinação de algum outro leite ou algo do tipo. Mas não tem nenhuma proibição. O que é isso? A minha menina deu leite desnatado para mais de quase 20 anos. Minha menina acompanha essa fase. Então eu não entrei nas fórmulas leite de caixinha ou leite integral. Então ela mamou até os 3 anos, quando eu comecei a trabalhar eu tirei, né? Só que eu já incluí o leite de caixinha, só que desnatado. Isso implica alguma coisa? Não é que implica, mas até os 10 anos de idade, mais ou menos, a criança ela precisa da massa calórica, ela precisa de gordura. A gordura ela é a principal responsável pela formação do nosso cérebro, né? da parte mesmo do cérebro. Então é importante. Geralmente a gente não indica. Tá? O leite desnatado só se a criança tiver uma patologia, está sobrepeso, está com obesidade, a pediatra diagnosticou o leite desnatado, a gente atende. Mas a gente não indica. A recomendação é o leite integral mesmo. Por que isso? Nós temos também quando a lactose na verdade, a gente não costuma falar alergia à lactose, intolerante à lactose, porque existem duas diferenças. Existe a criança que ela é alérgica ao leite de vaca, proteína do leite de vaca, e existe a criança que ela é intolerante à lactose. A intolerância à lactose, ela pode ser revertida, ela pode ficar um certo período, aí o seu organismo vai fazer estímulo e vai desenvolver a lactase, que é a principal responsável pela quebra, e depois você vai ter alvo dessa intolerância. Já a alergia, não. Em caso de alergia, geralmente, a criança fica com essa alergia pro resto da vida. Ou, mesmo não é mais criança, mas já está na fase adulta, você pode também desenvolver a intolerância à lactose, porque o seu organismo pode deixar de produzir a enzima responsável. No caso dessas crianças, são todos alimentos que contêm o leite, porque o leite ele tem lactose. Então, todos os alimentos que contêm leite. Às vezes, a intolerância, os médicos até deixam a criança comer derivados, porque a quantidade de lactose nos derivados é menor do que no leite. E a intolerância à lactose, o seu organismo, ele ainda consegue identificar até 12 gramas de lactose. A partir disso, aí vai dar algum desgaste, ou diarreia, ou alguma... vai mexer no organismo. E geralmente os derivados não contêm essa quantidade de 12 gramas, é menor. Então por isso que alguns médicos até liberam os derivados. Mas os alérgicos não. Alérgicos à proteína do leite não pode nenhum alimento, nem leite, nem derivados. É por conta mesmo da fermentação, né? O feijão é um alimento que costuma
eleição do alimento, no dia seguinte pode retomar normalmente. Essa dúvida da caixinha de leite é até minha. Eu amamento, mas quando não estou em casa com meu filho, ele toma aquele ninho frases e a gente coloca um pouquinho de mucilão. É muito? Ou eu posso trocar agora, colocar um pouquinho de Nescau, alguma coisa assim? Não, geralmente os engrossantes a gente não orienta, né? Seria o leite tá. mesmo. Mas o mucilon, ele tem uma quantidade de açúcar muito menor. Mas dentro da prática da alimentação escolar não é recomendado. Mas em casa, às vezes a mãe não tem muita segurança, porque o filho come pouco, pode até colocar, mas segue o rótulo, nada mais que o rótulo, ou se possível coloca até um comprimento. É 2 colheres, se não me engano, para uma mamadeira de 200 ml. Então segue o rótulo certinho, porque às vezes a mãe coloca e deixa bem grosso e ainda corta o bico da mamadeira. Mas o meu caso é porque o linfático ele tem uma composição diferente, ele é um composto, ele não é só o leite, ele tem outras vitaminas adicionais. Então é melhor eu tirar o mucilão, né? Mas vamos tirar. Se você conseguir conciliar a porção adequada, não precisa tirar. Né? Se ele não tiver um aumento de peso muito grande, nenhuma é uma forma mesmo de equilíbrio. Porque eu sei que a gente tem algumas, além de algumas mães na rede, eu também atendo fora da rede também, e as mães, elas falam, mas ele não consegue, ele tem que ter. Aí a gente vai perguntar, quantas colheres a senhora coloca? Aí eu coloco 4. Qual que é o tamanho da mamadeira? Acho que 200 ml. Vai ficar uma papa, né? Mas como que ele consegue chupar? Não, Cristiane, eu corto um pouco isso da mamadeira para ficar mais... Não. Até o risco mesmo da criança sofrer até o engasgo. O que fazer quando a criança não aceita o almoço? Deve insistir que experimenta só um pouquinho. É a questão mesmo do forçar, né? A gente não pode forçar, mas a gente pode sim estimular. E, ele não comeu o almoço, mas o que seria o almoço? Ele não comeu tudo, mas ele comeu um pouquinho de arroz, comeu um pouquinho de feijão, ele tomou o café da manhã, ele está bem hoje, ele comeu a fruta, então tudo isso depende muito do contexto, do dia a dia da criança, a nunca forçar. Mas o que ele comer já é o suficiente. Pode ser que ele não almoce hoje, mas pode ser que ele jante, né? Então é uma questão mesmo de equilíbrio. Deixe o prato em sua frente, eu retiro e nas próximas vezes nem ofereço mais? Não, isso não. A gente tem sim que oferecer sempre, tá? Deixar o prato ali, pode deixar, até porque pode ser até que ele fique na curiosidade dele mesmo pegar a colher e levar à boca, então pode sim deixar o prato na frente dele. A criança que rejeita todo e qualquer alimento ao longo do dia, aquela criança que você dá uma sujadinha com a comida nos lábios, ela limpa de uma forma, né, que parece que você passou algo muito nojento, como podemos ajudar essas crianças que não mastigam e somente engolem a comida. É tudo isso que a gente já falou. É a questão da paciência, que eu sei que é difícil quando a gente fala de uma sala de 20, 30 crianças e um professor só, mas infelizmente não tem outra forma, porque a gente não pode obrigar, nem forçar. É uma questão mesmo de paciência, de trabalho dia a dia. Hoje não comeu, amanhã pode comer. Hoje ele não quis o almoço, mas ele jantou. Amanhã ele pode almoçar, pode não jantar. Então é uma questão mesmo de equilibrar aí na nossa rotina diária. E sempre que necessário, envolver a família junto com outros profissionais também. Cris, deixa eu fazer uma pergunta. Não existe uma porção pra gente... Não, uma porção literal. Uma criança do infantil 2 deveria comer 2 colheres de sopa de arroz, 1 colher de feijão. Não existe esse tipo de... A porção, você fala? Isso, pra gente ter uma noção, porque às vezes a gente fica... Eu me pergunto, isso é suficiente? Ele comeu 2 colheradas. Eu entendo que tem o ao longo do dia, mas isso seria o suficiente? Até onde eu devo entender que está tudo dentro da normalidade? A porção por criança é, por exemplo, arroz, 40 gramas de arroz e 20 gramas de feijão. Se você for pensar isso no cozido, vai dar umas 2, 3 colheres de arroz, bem cheio. Então é o suficiente. De feijão, dá 1,5 colher de feijão. Pro dia, Cris? Ou não, por refeição? Porção do almoço, por Tá. refeição, tá? Por refeição. Então, é uma questão mesmo de... É que a gente tem
vai comer bem. E não, a criança ela pode se comer pouco e ela está bem alimentada. Desde que dentro do contexto dela, ela tenha lá a porção dela um pouquinho de cada coisa. É porque ela tem que guardar reservar no cantinho do estômago para caber depois o mês que eu cheguei em casa lá. Hoje, né? E também tem um limite, porque eu tenho crianças que não têm fundo. A criança comeu, por exemplo, você colocou no prato dela lá uma porçãozinha de arroz. Vai na palma da sua mão, um pouquinho de feijão aqui do lado, um pedacinho de carne, que é cubinhos, né? Geralmente ou tiras. Comeu, pediu mais? Você pode repetir metade do que ele comeu no primeiro. Aí, mas isso não é suficiente. Porque ela Se repete até 3 vezes, se a gente tira o prato, ela chora mais. Tem limite. tem limite. Ela tem que entender, como eu falei, existe um momento do nosso cérebro que ele tem que entender que você já está saciado. E quanto mais você oferecer, mais dar, mais comer, ele não vai ter mesmo essa chavinha de tô saciado, e desliza. Então é conversar, você já comeu, vamos esperar, daqui a pouco vem o lanche, daqui a pouco vem o jantar, você vai comer mais. Até porque os horários também não é muito longo. Não, então, ainda come muito bem. Eu falo no período da tarde. Eu como muito bem na hora do lanche. Em torno de 1h30 eles já estão jantando e a criança está ali comendo. E quando vai embora, já pede pra avó, o próprio vai buscar o PT. Então, a criança tem fundo. As mães falam assim, as mães não na creche, mas no infantil, fala que o complemento não é suficiente, que as crianças chegam em casa